Olá! Nesse segundo DVD abordamos importantes procedimentos de manutenção que podem ser fonte de renda para a oficina. Realizamos a remoção e a recolocação da nova correia dentada, agora com lubrificação fluida, além da troca da bomba de óleo e da bomba d'água. Apresentamos ainda como realizar a regulagem das válvulas. Assista tudo isso agora! Componentes mecânicos do motor. Remoção da correia dentada. Retire a mangueira de respiro da tampa de válvulas. Desprenda os conectores e o chicote dos sensores de oxigênio da tampa de válvulas. Solte os terminais elétricos dos sensores de posição do comando de válvulas e os terminais das bobinas de ignição. Desprenda e desloque o chicote. Desprenda o conector auxiliar do seu suporte e desloque o chicote. Utilize chave de fenda para soltar o tubo preso à tampa de válvulas. Remova os parafusos 8 mm de fixação das bobinas de ignição e retire-as. Desaperte os 19 parafusos 10 mm que fixam a tampa de válvulas. Os parafusos são fixos à tampa, portanto, eles não saem separadamente. Remova a vareta de nível de óleo e, na sequência, remova a tampa de válvulas. Remova a capa de proteção da correia micro-V. Utilize chave Torx T30 para distensionar a correia micro-V por meio do parafuso do seu tensor. Remova a correia. Em seguida, remova a polia do tensor.
Remova o alternador. Caso necessário, siga os procedimentos no item Remoção do alternador. Utilize chave 10 mm para desapertar os 2 parafusos inferiores de fixação do compressor do ar-condicionado e remova o parafuso superior que fixa o compressor à tampa da correia dentada, de modo a permitir um pequeno deslocamento do compressor. Deslocamento suficiente para a posterior remoção da tampa. Remova o parafuso 10 mm de fixação da polia auxiliar e retire-a. Solte o terminal elétrico do sensor de posição da árvore de manivelas. Utilize a haste de travamento para permitir o desaperto do parafuso da polia da árvore de manivelas com auxílio de chave 21 mm. Caso julgue necessário, trave o volante do motor, engate a 5ª marcha e pise no pedal de freio enquanto desaperta o parafuso da polia. Retire o parafuso e a polia. Desaperte o parafuso 8 mm de fixação do sensor de posição da árvore de manivelas e retire-o. Drene o líquido de arrefecimento. Retire a tampa do reservatório do líquido de arrefecimento para acelerar a drenagem do líquido. Posicione sob o radiador do veículo um coletor de fluidos. Utilize um alicate bomba d'água para soltar a abraçadeira da mangueira inferior do radiador. Desconecte a mangueira e deixe escoar todo o líquido de arrefecimento. Conecte-a novamente e ajuste a abraçadeira. Trave a polia da bomba d'água com o auxílio da haste para travamento e desaperte os seus 3 parafusos com chave 10 mm. Em seguida, retire os parafusos e a polia.
Remova os 7 parafusos 8 mm de fixação da bomba d'água. Retire a bomba. Solte os 2 parafusos 10 mm de fixação do suporte para a ancoragem do motor e retire o suporte. Solte os terminais elétricos dos atuadores do comando variáveis. Utilize chave 8 mm para remover os 2 parafusos de fixação do alojamento das mangueiras do sistema de arrefecimento à tampa da correia dentada. Utilize chave 10 mm para desapertar os 2 parafusos do tensor da correia micro-V e remova o tensor. Para permitir a instalação da ferramenta de ancoragem do motor, é necessária a remoção da grade de acabamento do para-brisa. Remova os 2 limpadores do para-brisa, a grade de acabamento e seu suporte. Em seguida, instale a ferramenta de ancoragem do motor. Desloque o reservatório do sistema de arrefecimento. Remova as 3 porcas 18 mm e os 3 parafusos 15 mm de fixação do conjunto do suporte do motor e, em seguida, retire-o. Solte todos os parafusos fixadores da tampa da correia dentada.
Desloque a tampa da correia com auxílio de uma alavanca e retire-a. Observe que a correia dentada é imersa no óleo. Instale novamente a polia da árvore de manivelas e seu parafuso de fixação. É necessária a instalação da polia para que o motor gire adequadamente, pois caso volte apenas com o parafuso, girará apenas a árvore de manivelas, não girando os comandos de válvulas. Gire a árvore de manivelas no sentido horário por intermédio do seu parafuso e com auxílio de chave 21 mm e observe a saída de óleo pelos orifícios nos parafusos das polias dos comandos. Esse óleo é o responsável por lubrificar a correia dentada. Para facilitar a posterior instalação da correia dentada, posicione a árvore de manivelas e o comando de válvulas nos pontos de sincronismo do motor. Na lateral do bloco do motor, retire o parafuso 10 mm e insira o pino da ferramenta de sincronismo da árvore de manivelas. Gire novamente a árvore de manivelas no sentido horário até que o contrapeso da árvore de manivelas encoste na ferramenta de sincronismo. Observe a posição dos cames dos comandos de admissão e escape do primeiro cilindro, lado da correia dentada. Suas pontas deverão estar voltadas para dentro, indicando a posição de PMS. Observe também que a parte não usinada dos comandos está voltada para baixo, o que possibilita, nesse momento, o encaixe da ferramenta para travar os comandos de válvulas. Nesse momento, o motor está sincronizado e, a partir daí, poderá prosseguir com a retirada da correia dentada. Retire a polia da árvore de manivelas. Solte o parafuso do tensor da correia dentada com chave 10 mm e remova o tensor. Em seguida, remova a correia dentada. Observe que a engrenagem da árvore de manivelas é louca, ou seja, gira livremente. Remova a engrenagem.
Remoção da bomba de óleo. Para remover a bomba de óleo não se faz necessária a remoção da correia dentada. A não ser que precise, por algum motivo, remover a correia ou a engrenagem, responsáveis pelo funcionamento da bomba de óleo. Drene todo o óleo presente no cárter. Posicione um coletor de óleo sobre o veículo e remova o parafuso do bujão de dreno do cárter com chave 13 mm. Aguarde o escoamento completo do óleo. Recoloque o bujão e aperte-o. Remova os 2 parafusos 10 mm de fixação do compressor do ar-condicionado ao cárter e desloque o compressor. Solte as 2 porcas 13 mm de fixação da chapa do cano de descarga. Utilize uma alavanca para deslocar a chapa de seus prisioneiros no cárter. Desaperte os 13 parafusos do cárter. Os 2 parafusos 13 mm que fixam a caixa de marchas e os 11 parafusos que fixam-no ao bloco do motor. Remova os 4 parafusos 10 mm de fixação do defletor de calor. Desconecte o terminal elétrico do sensor de oxigênio e retire o defletor. Remova as 3 porcas 13 mm de fixação do tubo primário de escape. Remova o parafuso 10 mm que fixa o suporte do tubo primário de escape ao bloco do motor. E desloque-o.
Retire sua junta. Solte a borracha que prende o cano de descarga ao quadro auxiliar. Remova o cárter com auxílio de uma alavanca. Retire a capa de proteção da bomba de óleo. Utilize chave 10 mm para remover os 3 parafusos de fixação da bomba de óleo. Desprenda-a da sua correia e retire-a do veículo. Retire a correia e a engrenagem que movem a bomba de óleo. Instalação da bomba de óleo. Posicione a engrenagem responsável pelo funcionamento da bomba de óleo. O lado liso da engrenagem deve estar voltado para fora. Posicione também a correia. Antes da instalação da nova bomba de óleo, preencha-a com óleo novo para motor. Instale a bomba de óleo. Em seguida, instale sua capa de proteção. Antes de reinstalar o cárter com auxílio de uma espátula, raspe os restos de junta presentes no próprio cárter e no bloco do motor. Aplique junta líquida ao longo de toda a superfície de contato do cárter. A aplicação de junta líquida deve ser feita orientando-se sempre para dentro da região do cárter, nunca para fora, sob o risco de vazamentos de óleo. Aguarde o tempo de cura da junta por aproximadamente 5 minutos. Insira o cárter. Aperte seus parafusos, seguindo a sequência de aperto recomendada. Aplique torque de 10, mais ou menos 0,5 Nm aos parafusos de fixação do cárter ao bloco do motor e torque de 48, mais ou menos 2 Nm aos parafusos de fixação do cárter à caixa de marchas. Prenda a borracha do cano de descarga ao quadro auxiliar. Instale a junta, o tubo primário de escape e o defletor de calor.
Reconecte o terminal elétrico do sensor de oxigênio. Reposicione a chapa do cano de descarga. Instalação da correia dentada. Instale a engrenagem da árvore de manivelas. O lado liso da engrenagem deve estar voltado para fora do motor. Instale o tensor. Ele deve estar travado. Atente-se à sua posição de encaixe no bloco do motor. Insira e aperte seu parafuso de fixação. Posicione a correia. Encaixe a parte dentada da correia na engrenagem da árvore de manivelas e nas polias dos comandos de válvulas e a parte lisa para fora do tensor. Destrave o tensor para tensionar a correia dentada. Remova as ferramentas de sincronismo dos comandos de válvulas e da árvore de manivelas e instale o parafuso na lateral do bloco. Aplique junta líquida ao longo de toda a superfície de contato da tampa da correia dentada. A aplicação de junta líquida deve ser feita orientando-se sempre para dentro da região da tampa, nunca para fora, sob o risco de vazamentos de óleo. Aguarde o tempo de cura da junta por aproximadamente 5 minutos. Instale a tampa. Aperte seus parafusos conforme a sequência recomendada. Instale o suporte do motor. Remova a ferramenta de ancoragem. Reposicione o reservatório do líquido de arrefecimento.
Fixe novamente o alojamento das mangueiras do sistema de arrefecimento à tampa da correia. Instale a bomba d'água e sua polia. Instale o alternador. Fixe o compressor do ar-condicionado. Instale o tensor da correia micro-V, sua polia e a polia auxiliar. Instale o sensor CKP. Conecte seu terminal elétrico. Instale a polia da árvore de manivelas. Alinhe o orifício presente na polia ao orifício presente na tampa da correia e insira a ferramenta de alinhamento. Aperte o parafuso de fixação da polia. Utilize a haste de travamento para travar a polia e aperte o parafuso. Caso julgue necessário, trave o volante do motor. Engate a quinta marcha e pise no pedal de freio enquanto aperta o parafuso da polia. Aplique torque 25, mais ou menos 1 Nm, seguido de 70, mais ou menos 4 Nm, e acrescidos de torque angular de 90, mais ou menos 5 graus ao parafuso. E na sequência, remova a haste de travamento e o pino de alinhamento. Instale a correia micro-V. Ela deve incorporar as polias auxiliar da árvore de manivelas, do compressor do ar-condicionado, do alternador, da bomba d'água e do seu tensor. Utilize chave Torx T30 para movimentar a polia do tensor e possibilitar o encaixe da correia. Na sequência, instale sua tampa plástica de proteção. Instale a tampa de válvulas.
Aplique torque de 10, mais ou menos 0,5 aos seus parafusos, conforme a sequência recomendada. Instale o suporte para a ancoragem do motor. Prenda o tubo ao seu alojamento na tampa de válvulas. Instale as bobinas de ignição. Fixe o chicote elétrico na tampa e conecte os terminais elétricos dos sensores de posição dos comandos de válvulas e das bobinas. Fixe o suporte dos sensores de oxigênio na tampa de válvulas. Instale a vareta de nível de óleo. Conecte os terminais elétricos dos atuadores dos comandos variáveis. Instale a mangueira de respiro da tampa de válvulas. Instale a grade de acabamento do para-brisa e seu suporte. E instale os limpadores. Abasteça o sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento tem capacidade para 5,5 litros. Abasteça um motor com 4 litros de novo óleo, incluindo a substituição do filtro. Segundo as especificações do fabricante, recomenda-se a utilização do óleo SAE 5W20. Aguarde por aproximadamente 3 minutos para que o óleo escoe completamente para dentro do motor. Verifique o nível de óleo e complete-o se necessário. Inspeção e regulagem das folgas das válvulas. Remova a tampa de válvulas e coloque o motor nos seus pontos de sincronismo.
Se necessário, consulte tais procedimentos no item Remoção da correia dentada. Observe a posição dos cames dos comandos de admissão e escape do primeiro cilindro, lado da correia dentada. Suas pontas deverão estar voltadas para dentro, indicando a posição de PMS. Observe também que a parte não usinada dos comandos está voltada para baixo. Nessa condição, meça as folgas das válvulas de admissão do segundo cilindro e de escape do terceiro cilindro. Iniciaremos pela medição da folga da primeira válvula de admissão do segundo cilindro. Selecione lâminas cuja soma das suas espessuras seja de 0,24 mm. Realize a medição inserindo a lâmina entre o tucho e o came do comando. Observe que a lâmina de 0,24 mm não passa, indicando que a folga é menor que esse valor. Então, selecione lâminas cuja soma seja de 0,23 mm. A lâmina passa, portanto, adota-se esse valor como resultado base da medição. O resultado da medição para a primeira válvula de admissão do segundo cilindro é expresso da seguinte forma: RM igual 0,23, mais ou menos 0,01 mm. Passemos para a segunda válvula de admissão desse mesmo cilindro. Inicie com a mesma lâmina de 0,23 mm. Observe que a lâmina não passa. Selecione desta forma lâminas cuja soma de suas espessuras seja menor, no caso, 0,22 mm. A lâmina passa, indicando ser esse o valor para a folga. Dessa forma, o resultado da medição para a segunda válvula de admissão do segundo cilindro é RM igual 0,22, mais ou menos 0,01 mm. Realize o mesmo procedimento agora para as válvulas de escape do terceiro cilindro. Selecione a lâmina de 0,37 mm e faça a medição para a primeira válvula. Observe que a lâmina não passa na folga. Em seguida, testamos a lâmina de 0,36 mm. Esta lâmina passou. Adota-se esse valor como resultado base. Então, conclui-se que o resultado da medição para a folga dessa válvula de escape é RM igual 0,36, mais ou menos 0,01 mm. Realize o mesmo procedimento na outra válvula de escape do terceiro cilindro. A lâmina de 0,36 mm não passa, indicando que a folga é menor que esse valor. Já a lâmina de 0,35 mm passa. Desta forma, o resultado da medição para a segunda válvula de escape é RM igual 0,35, mais ou menos 0,01 mm. Concluídas essas medições, dê um giro de 240 graus na árvore de manivelas, o que significa um giro de 120 graus no comando de válvulas. Nesta posição, o segundo cilindro estará no PMS. Meça as folgas das válvulas de admissão do terceiro cilindro e de escape do primeiro cilindro. Para a primeira válvula de admissão do terceiro cilindro, o resultado da medição encontrado foi 0,24, mais ou menos 0,01 mm. E para a segunda válvula do mesmo cilindro, foi 0,22, mais ou menos 0,01 mm.
Já para a primeira válvula de escape do primeiro cilindro, o resultado da medição encontrado foi 0,32, mais ou menos 0,01 milímetros, e para a segunda válvula foi 0,33, mais ou menos 0,01 milímetros. Por fim, dê mais um giro de 240 graus na árvore de manivelas. Nesta posição, o terceiro cilindro estará no PMS. Regule a folga das válvulas de admissão para o primeiro cilindro e as válvulas de escape para o segundo cilindro. Para ambas as válvulas de admissão do primeiro cilindro, o resultado da medição encontrado foi 0,22, mais ou menos 0,01 milímetros. Para a primeira válvula de escape do segundo cilindro, o resultado da medição encontrado foi 0,32, mais ou menos 0,01 milímetros. E para a segunda válvula foi 0,33, mais ou menos 0,01 milímetros. Nas válvulas que apresentaram folgas inadequadas, os copos dos tuchos devem ser substituídos. Por fim, reinstale a tampa de válvulas e os demais componentes. Siga os mesmos no item Instalação da correia dentada. Bem, lembre-se sempre de consultar o Manual Mecânica 2000 para informações complementares. No próximo DVD, vamos tratar dos freios, da suspensão e da embreagem. Não deixe de assisti-lo. Até lá!